Olá, eu sou o Robert do Teologia e você, tudo bem? Olha, hoje nós iremos apresentar um review de uma Bíblia excepcional e essa Bíblia é a NTLH. Olha esse emborrachado dessa Bíblia, os detalhes dela. Ela faz bem aqui para fazer também a pegada, né? Você não escorregar, tem um emborrachado legal que é antiderrapante. Olha o desenho dessa Bíblia da SBB, tá? Muito boa. O detalhe prateado, folheado prateado das páginas. Marcação de texto. Acho que tem tudo a ver para o leitor iniciante, o leitor que está conhecendo a Bíblia por agora, tá? Muito legal e maleável. Uma Bíblia de 1.795 páginas aproximadamente e que tem um contexto interessantíssimo. Vamos falar um pouquinho sobre ela, ok? Vamos nessa! Então, galera, Bíblia de Estudo NTLH. Que belezura! Mais uma vez agradecendo ao pastor Beto, tá? Ele, que é dono dessa Bíblia maravilhosa. Que Bíblia top! Meu querido irmão, obrigado. Bom, nova tradução na linguagem de hoje. Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, tá? Interessante, vamos dar uma analisada. A primeira coisa é que ela tem muitos recursos adicionais e a gente vai estar dando uma olhada nisso tudo. Ali, principalmente a questão de introduções gerais aos testamentos e suas divisões, introduções gerais ao Antigo Testamento, Pentateuco, histórico, sabedoria, proféticos, a questão do Novo Testamento tem mais de 14 mil notas de rodapé e cerca de 2.200 notas de introdução. Então, olha, ele tem um prefácio sobre a história da NTLH e é interessante quando ele coloca aqui, por exemplo, logo no início, quando lançou a TLH, né, aqui ó, 15 anos depois, 88, ele conta todo um contexto histórico e as pessoas gostam de falar mal dessa Bíblia, mas não conhecem, né? Então, aconselho primeiro a comprar ou ler para depois falar alguma coisa. E aí, na TLH, ele falou que houve uma desconfiança de um lado, rejeição de outros, mas foi muito aceita por outros. E os números dizem isso, né? Lá atrás, quando se lançou, a SBB produziu mais de 500 milhões de seleções bíblicas, né? E nos últimos 5 anos, uma média de 170 milhões por ano. Então, só aqui você já percebeu que a NTLH ela é uma vencedora. E hoje nem se fala o quanto que ela vende, o quanto que a NTLH evoluiu no processo dos textos bíblicos, de transliterações, de evolução nos textos, e ela vai sempre colocando exemplos nessas questões, tá? Então, a comissão sempre vai mudando a experiência para facilitar a vida do leitor. Eu recomendo muito a NTLH para quem lê Antigo Testamento. Por exemplo, aqui ele coloca: a tua palavra é lâmpada para guiar meus pés e é luz que ilumina o meu caminho. Né? No texto da ACF já está diferente, né? Então, assim, e Deus conceda também que muitos utilizem suas atividades de adoração, evangelização, educação e pregação. Olha o que ele diz em Efésios 6,17. Como a espada que o Espírito Santo lhes dá. É muito prática o formato da experiência dela. Então, ela vai te dar uma introdução, como utilizar essa Bíblia. O Evangelho de Mateus, ele coloca duas coisas, mostra a importância do Evangelho de Mateus, foi o evangelho mais citado pelos escritores cristãos nos primeiros séculos, depois de Cristo acabou sendo colocado como o primeiro. Tem toda uma historicidade, o mandamento, as notas introdutórias, ele vai te ensinar a usar os recursos dessa Bíblia. A partir disso, ele continua, as outras ajudas que a Bíblia possui, né? As questões de nota, de rodapé, que facilitam demais a leitura, versículo por versículo, dicionário bíblico que essa Bíblia tem, tá? É muito bom, é muito atualizado. Por exemplo, Alqueire, quem é que lembra a metragem de Alqueire, né? Aí ele coloca, ó, é um quarteirão quadrado com 50 metros de lado, que equivale a 2.500 metros quadrados. O altar, o que é o altar? Mesa feita de madeira, terra ou pedras, ao qual se oferece sacrifício. Gente, ela é muito fácil de ler. Eu fico muito assim, bobo com gente ignorante que critica uma Bíblia dessa. Porque é uma Bíblia que, de fato, olha, a concordância bíblica dela tem mais de 2.495 palavras e mais de 17 mil passagens. Quem critica esse tipo de Bíblia, porque ela é muito fácil de aprendizagem.
Conteúdo. Nós temos o prefácio, como usar os recursos, o índice de quadros e mapas, introdução geral, introdução ao antigo e o novo. Aí ele coloca partes por partes. A introdução ao Pentateuco, ele vai te ensinar o que é Pentateuco, toda a parte da historicidade. Os livros históricos, a mesma coisa, é tudo muito organizado, olha. E aqui, para cada trecho desse da Bíblia, ele tem um estudo próprio a respeito, para você já ter um panorama do que você está lendo, do que se trata. Tem os auxílios, por exemplo, os ensinamentos de Jesus, as palavras que consolam, o quadro da Bíblia, peso, dinheiro, medida, dicionário, as abreviaturas para você aprender, já quando for ler, o rodapé, etc., né, saber do que se trata. E aí vem o índice dos quadros e mapas. Os quadros da Aliança de Deus, olha o tanto de quadro que tem aqui. Nesses quadros você aprende muita coisa. Mapas também, mapas são muito interessantes para entender o contexto da época, como era o mundo civilizado daquele período, tá? Aí a gente entra aqui, por exemplo, a introdução geral. O que é a Bíblia? Ele vai te dizer o que é, as traduções que foram feitas, o texto do hebraico e grego, todo o processo também da Septuaginta, etc. Aí vem a presente tradução, ela apresenta como funciona. A NTLH procura ser fiel ao sentido dos textos originais, essa fidelidade inclui a conservação dos aspectos históricos e culturais do texto original, evitando a modernização do texto, como muitas pessoas acusam a NTLH, de colocar palavras sem sentido. E isso não é verdade. E aqui ele dá uma aula sobre transformações gramaticais. Dentro dessas aulas, ele começa a te mostrar aqui, ó. Por exemplo, em Salmo 51,4, fiz o que teus olhos parecem mal. Na NTLH ele coloca, fiz o que detestas. O mesmo acontece no versículo 15, né? Nesse mesmo Salmo. Então assim, em Lucas 4,10, as palavras a teu respeito não cabem em português, a tradução ficou assim, Deus mandará que seus anjos cuidem de você. Então olha como facilita o texto. Ele vai te dar aqui uma aula sobre a facilitação do entendimento. Há inversões de linhas e de palavras com a NTLH, que resulta maior clareza, isso é verdade. A facilitação da compreensão, ao recorrer, por exemplo, antigamente nos textos da Almeida Corrigida, você tem que ter um léxico, tem que ter outras ferramentas, aqui ela já facilita, você não precisa diretamente, a compreensão das metáforas, né? Os casos de hermenêutica como metonímia, que é uma figura de linguagem, ele já te dá aqui a forma mais básica e simples de você entender. As informações sobre o nome, aí ele coloca aqui o de Javé, né? Yod-Heh-Vav, depois de Shaddai, aí ele vai te dar uma aula, literalmente. Por isso a NTLH eu recomendo muito, principalmente para quem quer entender a Bíblia, para quem está começando e para quem acha que já entende Bíblia. Essa Bíblia aqui te faz relembrar muita coisa. E aí depois ele dá uma introdução ao Antigo Testamento. Como as divisões, como se formou o Antigo Testamento, as questões de autoria, a prosa e poesia. É muito importante, ele não fica apelando para a tradição. Ele coloca o que de fato é sobre a questão de autoria, né? A geografia na terra de Israel. Aí vem os períodos da história de Israel no Antigo Testamento. Ele coloca aqui, ó, muito detalhado. O mundo no Antigo Testamento, como é que era. Os valores religiosos do Antigo Testamento. Isso é muito importante para você entender a parte cultural, o sócio dos antigos. E aí depois ele te dá livro da Palestina na época, uma introdução ao Pentateuco. O conteúdo, o autor e data, olha como ele finaliza bem. Esses detalhes aliados a outros fenômenos literários e históricos levam muitos estudiosos, tanto judeus como cristãos, a concluir que o Pentateuco, como temos agora, resultou de um processo que durou vários séculos. A impossível redação final do Pentateuco ter ocorrido é possível no 5º século a.C. Fato, né? Já que é Esdras e Neemias que começa a organização dessas redações junto com a escola de escribas que ele começa a formar nesse período. Então são fatos.
a importância, a mensagem do Pentateuco. Aí depois ele entra em Gênesis. Então ele prepara a sua mente, dá um estudo teológico, ele faz você compreender do que se trata, para depois você entrar no conteúdo, autor, data, mensagem, né? Aí começa o texto. Olha os rodapés. Olha como são interessantes. O Jardim do Éden, por exemplo, aqui ele vai te dar uma pequena aula. Nesse relato da criação, Deus forma o primeiro homem, planta um jardim e põe um homem ali para cuidar. Só mais tarde é que ele forma a primeira mulher. Olha como ele te prepara para o texto. É interessante demais essa Bíblia. A desobediência do primeiro casal, ele não te dá só um epígrafe, ele te explica o que vai acontecer ali, naquele capítulo, tá? Então, é uma Bíblia, a página também super interessante, de boa qualidade, as alianças de Deus, segundo o aliancismo, né? E aí vem, por exemplo, Abraão, a viagem de Abraão. Então, ele vai preenchendo todo o contexto. Quando chega na parte histórica, ele vai te dar todo o contexto da parte histórica, a introdução também, como funciona, o que, que tem lá, o que não tem. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, para o Novo, como eu falei, ele é dividido por seções, né? Então, no Novo Testamento, vamos abrir aqui. Introdução ao Novo Testamento. Olha só, Malaquias. A gente finaliza Malaquias. Aí começa, ó. Ele te explica mais ou menos o que Daniel também profetizou, para entender melhor. Império Babilônico, Persa, Grego, os livros deuterocanônicos ou apócrifos, é muito interessante como ele coloca. Ele não exclui isso aqui, já que essa construção do texto a partir da história se move nesse período. A história não para, né? Muita coisa importante acontece ali. A gente que deixa isso oculto, e não deveria. Que é o período intertestamentário. O calendário judaico, ele te ensina, ó, as festas e os dias sagrados. Te prepara para o processo do Novo Testamento. Os deuses pagãos e ídolos na Bíblia. Te dá uma aula sobre isso. Sobre todos eles. Tammuz, Astarote. Novo Testamento, ele vai fazer toda essa preparação. Conteúdo, o mundo no Novo Testamento, como já estava diferente, os partidos religiosos, os fariseus, os mestres da lei, nacionalistas, nicolaítas, partido de Herodes, saduceus, samaritanos, só faltou os essênios ali. A terra de Israel nesse período, os evangelhos, os 4 evangelhos, o que são os sinóticos, o texto original. Então, ele faz uma preparação antes de entrar no livro de Mateus, tá bom? Dentro disso, aí começa todo o processo de estudo. O contraste entre o diabo e Jesus Cristo, ele coloca um tema muito interessante aqui. Então, é uma Bíblia, gente, que super vale a pena. Recomendo, sim, leitura simples e uma Bíblia super consciente, assim, de ferramentas, de auxílios. A gente vem aqui nos auxílios, olha, ensinamento de Jesus, olha como está organizado aqui, tá bonito. Você já sabe tudo que tem ensinamento de Jesus. As palavras que consolam anima, você quer animar alguém, lançar uma palavra na igreja. Quadro histórico da Bíblia, né? Ele coloca todo o quadro histórico, o reino, os reinos de Judá, até a vinda de Jesus no tempo do Novo Testamento. Pesos, dinheiro e medida. Olha como ele é bem detalhado diante dessas realidades. Aí entra um dicionário, que todo mundo sabe que precisa de um dicionário bíblico, né? Essa Bíblia ela já te dá um dicionário assim, bem interessante sobre as palavras, os verbetes da Bíblia. E isso já vai facilitar muito sua vida. Você já economiza também um dinheiro com dicionário bíblico, tá? Aí, olha como isso é grande. Depois a gente entra na concordância bíblica. A concordância também é muito boa, enorme.
tá? Você também já economiza um dinheiro a comprar concordâncias. E tem os mapas que a gente não passou aqui para o vídeo não ficar tão longo. Enfim, Bíblia de Estudo NTLH. Custa uma média de R$ 155 por aí. Mas eu vou te falar, esse emborrachado dela, esse detalhe, é uma Bíblia que com certeza é resistente aos anos, ó. O nome não apaga. Ela tem muito detalhe assim interessante. Gostei muito. Super recomendo Bíblia de Estudos NTLH. Um abraço.